Olá, está no ar o Jornal Panorama, que traz as notícias do Parlamento Estadual. E a gente começa com os trabalhos dos deputados em plenário. O espancamento seguido de morte de um homem negro em Porto Alegre, o aumento dos casos da Covid-19 e a pouca representatividade das mulheres na política foram tema de discussão nesta semana. Houve ainda a apreciação de vetos do governador a projetos de autoria parlamentar. Quem traz estes e outros assuntos é a repórter Patrícia Bravin. Nas sessões ordinárias desta semana, os deputados destrancaram a pauta de votações e analisaram os vetos que há quase um mês estavam impedindo a votação de novos projetos de lei. 4 vetos foram mantidos e 2 derrubados. Dentre eles, a proposta que beneficia a entidade de Muqui, no sul do estado. A Associação Santo Antônio de Muqui, a ASFOSAM, é uma associação folclórica. Esse projeto foi apresentado, é um projeto de minha autoria, a pedido da vereadora Glorinha, lá de Mimoso do Sul, e ele foi autorizado pela Procuradoria da Assembleia Legislativa, mas a PGE disse que existia uma diferença ali, uma documentação que estava faltando. Nós mostramos que essa documentação existia, fizemos o parecer, do projeto e, graças a Deus, graças também aos deputados da Assembleia Legislativa que votaram favoráveis à derrubada do veto que vinha do governo do estado. Às vezes o governo nem fica sabendo de como foi feita a derrubada, o porquê da derrubada do projeto, mas a PGE passa para ele e ele pede essa derrubada. Nós aqui na Assembleia Legislativa mostramos que a documentação estava correta e nós derrubamos o veto do governo do estado do Espírito Santo. Então a ASFOSAM é uma associação e vale a pena a gente brigar por ela. 2 colegiados temporários apresentaram requerimento para estender os trabalhos para o ano que vem. A comissão criada para fiscalizar a concessão das obras da BR-101 e a CPI que apura maus tratos contra animais. E um novo colegiado foi anunciado. O deputado Bruno Lamas está reunindo assinaturas para criar a CPI para investigar crimes de racismo no Espírito Santo. A Assembleia Legislativa, que tem o papel de fiscalizar, de representar a sociedade capixaba, a partir do momento que aqui se instala uma CPI, ela passa a investigar, ela passa a combater crimes. Ela traz o assunto, para a pauta diária e inibe, certamente, novos casos. Uma prática abominável e que vem sendo praticada por pessoas sem sensibilidade, sem coração, que desrespeitam a lei, que não respeitam ao próximo, que não cumprem o mandamento bíblico, que era amar ao próximo. Empresas como Carrefour, que contratam prestadores de serviço, que não estão preparados, não são treinados, não são capacitados. Toda regra tem exceção, mas no meio de servidores sempre há aqueles despreparados e que praticam atrocidades como essa. Uma pessoa sendo espancada na frente de outras pessoas, dizendo: estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo, sendo sufocada, apanhando. E nada justifica. E agora o Brasil inteiro espera por punição, por justiça, por condenação, por prisão dos responsáveis. Todos nós ficamos chocados com tamanha agressividade no meio de nossa sociedade, especialmente por se tratarem de 2 homens brancos na condição de segurança e um homem negro. E nós temos dados que confirmam que a violência ela é em número bem maior nas pessoas de cor negra em nosso país, especialmente as mulheres. Então fica aqui o meu registro e pode contar com a minha assinatura. Durante os pronunciamentos da semana, os parlamentares destacaram temas como racismo, Novembro Azul e principalmente o crescimento de casos do coronavírus. O Dia Nacional do Doador de Sangue também foi lembrado. Cada doação pode salvar até 4 pessoas. E é importante também porque nenhum sangue será transfundido sem que ele seja examinado minuciosamente com exames que você não faria se fizesse o exame de sangue comum.
Então, a responsabilidade dos hemocentros, especialmente os nossos aqui no Espírito Santo, é muito grande. E dizer que essa doação de sangue, além do ato de amor, esse sangue será examinado antes de ser transfundido para outra pessoa. E se tiver alguma doença que cursa silenciosamente, ela será detectada através desses exames e você será chamado no hemocentro e vai tratar dessa patologia que você poderá ter e que cursa silenciosamente. Então, é importante os estoques, especialmente agora, nesse momento de pandemia, do Brasil inteiro. Acredito que no mundo também o estoque está pequeno, cada vez menor. E é preciso que você vá ao banco de sangue. Você não será contaminado com nenhuma doença. Você terá todos os cuidados. O banco de sangue tem e você também tem que ter. Os deputados falaram também da necessidade de aumentar a representação feminina nos cargos de poder e espaços de decisão. Passamos mais uma eleição agora, há tão pouco tempo, e ainda estamos no meio do segundo turno, né? E o que a gente observa? Que a maioria das câmaras de vereadores elegeu um número muito baixo e algumas não elegeram mulher nenhuma. O número de prefeitas eleitas no Brasil foi irrisório novamente. E isso é muito sintomático, quer dizer, ainda determinados espaços são vetados para a mulher. Não, mas a mulher pode se candidatar e tal, mas você vê que permeia ainda no imaginário das pessoas a eleição do homem, ou seja, a questão do machismo, do patriarcado, está muito presente no Brasil. E isso é visto através das eleições, por exemplo. Então a gente precisa pensar, para além dos mecanismos de proteção à mulher, nós precisamos realmente abrir espaço para as mulheres. E aí, como eu disse lá na tribuna, a educação tem uma parcela muito significativa para contribuir nisso, né? Para que desde a mais tenra idade, essas questões da emancipação da mulher, da igualdade de gênero, seja trabalhado com as crianças, né? De tal forma que não se veja essa distinção. É como se até mesmo uma parte das mulheres, que são a maioria, né, dos eleitores no Brasil, não enxergasse nas mulheres pessoas tão capazes quanto os homens para ocupar câmaras de vereadores, ou ocupar as prefeituras, né, ou nas outras eleições, Congresso Nacional, enfim. Então nós precisamos o tempo inteiro estar refletindo sobre isso e refletindo sobre os mecanismos que precisamos criar para um verdadeiro empoderamento da mulher e que a mulher ocupe esses espaços de comando, que isso é fundamental para ajudar a transformar a sociedade. Do Espírito Santo, que tem um eleitorado, hoje nós somos 50,7% da população de nosso estado ela é feminina, do eleitorado nós somos 52% do eleitorado, no entanto, o número de mulheres representadas, tanto nas câmaras municipais como nas prefeituras, ele vem reduzindo cada vez mais. Nós tínhamos 4 prefeituras ocupadas por mulheres, no Espírito Santo tem uma prefeitura, e assim mesmo, sob contestação, que não é simplesmente o fato de ser mulher que a gente tem que votar, mas também tem que ver os antecedentes. Porque tem que ter também personalidade para poder estar à frente da administração, caráter ilibado, e responsabilidade com as questões públicas. Em 2016, nós tivemos 77 mulheres eleitas vereadoras e subimos 10 mulheres apenas, passamos este ano, depois de todas essas discussões, para 87. O número de mulheres nesses espaços de poder, especialmente nas câmaras de vereadores e prefeituras, ainda é muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, os 78 municípios que nós temos no nosso estado em 2016, 25 desses municípios não possuía sequer uma representação feminina nas câmaras de vereadores. Então fica muito difícil você traçar políticas públicas através das câmaras e das assembleias legislativas quando você não tem uma participação feminina mais efetiva. Nada contra os homens, porque as mulheres não querem caminhar à frente dos homens. Eu luto, batalho, e a minha defesa é que a gente ande lado a lado, é que as câmaras, as prefeituras, as assembleias legislativas, a Câmara Federal, o Senado, ele seja meio a meio, metade de composição feminina, metade de composição masculina, e que ele represente a mais diversa
né, as mais diversas camadas da população, porque dessa maneira você consegue fazer políticas públicas que atinjam todos. Não pode ser apenas católicos, apenas evangélicos, apenas homens, ou apenas mulheres, ou pessoas da diversidade sexual. Ou seja, é preciso essa composição ela ser a mais ampla possível para que a gente possa se ver representado nesses espaços de poder e fazer políticas mais acertadas. E vamos agora dar um giro pelas comissões permanentes da Casa. A Comissão de Justiça analisou o projeto de lei de autoria do deputado Euclério Sampaio, que trata dos direitos do motorista profissional. A matéria recebeu parecer contrário da Procuradoria da Assembleia, que foi derrubado na relatoria da deputada Janete de Sá. O assunto vai servir como mote para o retorno do debate sobre as vagas de trabalho dos profissionais no sistema de transporte. O parecer da Procuradoria pelo despacho denegatório e nós vamos estar observando o que diz o artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, que assevera que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre determinadas questões que sejam específicas no caso do transporte coletivo. É um assunto que requer o maior debate, no meu entendimento, no plenário dessa casa, mesmo porque tem uma ameaça grande, você sabe, com relação às vagas dos condutores de ônibus. Nós temos, inclusive, um projeto nesse sentido, que teve parecer favorável da Procuradoria, mas ele foi, na época, ele foi vetado pelo governo anterior, não foi pelo governo Renato. Então, a gente vai estar derrubando o despacho denegatório que foi proferido pela mesa, vamos estar dando pela constitucionalidade para que esse projeto tramite e deixando claro, inclusive para o autor, que é o deputado Euclério, que o nosso objetivo é construir o debate com o governo do Estado no sentido de trabalharmos essa garantia de postos de trabalho e não impactar mais ainda a atividade que hoje é executada pelo motorista, entendendo que ele, ao exercer essas duas funções, ele pode, inclusive, comprometer a segurança dos passageiros no transporte coletivo, tendo que ele vai, porque vai impactar muito no trabalho dele. O câncer infanto-juvenil foi tema de audiência pública virtual realizada pela Frente Parlamentar, que trata do assunto no Legislativo Capixaba. Em pauta, os desafios da rede pública para atender os pacientes. O INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que este ano o registro de novos casos da doença chegue a cerca de 8.500 diagnósticos no país. O câncer infanto-juvenil é o que mais mata jovens com até 19 anos e tem uma taxa de cura de apenas 64%. Na maior parte das vezes, a doença requer tratamentos longos e de alto custo. Uma das referências no trabalho assistencial no Estado é a ACACE, Associação Capixaba contra o Câncer Infantil. A entidade não recebe recursos públicos e depende de doações. Eu não vejo que há sucesso no enfrentamento, no tratamento do câncer infanto-juvenil sem casa de apoio. Eu diria que a casa de apoio é fundamental para que a gente possa realmente conseguir um resultado positivo no tratamento e na cura do câncer infanto-juvenil. O Estado não remunera as casas de apoio pelo serviço prestado. Normalmente, quando alguém contrata um serviço, paga por ele. O Estado não assume o seu papel, não presta esse tipo de apoio às famílias e também não paga por ele. A Frente Parlamentar é dirigida pelo deputado Dr. Hércules, também presidente da Comissão de Saúde na Casa. Vamos intensificar essa luta no sentido de melhorar a assistência médica hospitalar dessas crianças. E o Jornal Panorama traz hoje mais um depoimento de parlamentar que foi vítima do novo coronavírus. O deputado Renzo Vasconcelos contraiu a doença, está recuperado e alerta o telespectador para se prevenir, pois a Covid-19 é uma doença séria. A experiência do Covid não foi das mais satisfatórias. Covid eu achei que passaria ileso por ser novo, por ter saúde, mas tive muitas dificuldades, tive complicação
tive mais de 60% do pulmão atingido, tinha o prazer, né, e a vantagem de ter minha esposa médica do lado, tomando conta de mim, mas precisei de oxigênio, tive muita febre ininterrupta, não conseguia cessar com medicamento, precisei de muito anticoagulante, precisei de muito corticoide, isso me ajudou bastante. Tive uma boa equipe tomando conta e agradeço muito a todos eles. E tive uma dificuldade muito grande, assim, eu sou um pouco emotivo, não gosto nem de falar no assunto, porque me volta na cabeça todos os sintomas. Eu cheguei a ter um pouco de depressão, eu acho que o Covid me fez isso, mas quando entraram no quarto para me levar para entubar, eu chorei e Deus, com o choro, fez a oxigenação subir e eu fui entubado por um milagre e estou aqui junto hoje contando essa história e sei que não é fácil. Peço às pessoas para se prevenirem, peço às pessoas para ter cuidado, porque leva o que a gente tem de mais importante, que é a nossa vida. Então o Covid não é brincadeira, tomem bastante cuidado. E foi uma experiência assim, para eu dar valor mais aos amigos, à vida, à família, para ver e enxergar a vida com os olhos que a gente deve enxergar, com um pouco mais de empatia ao próximo, com um pouco mais de carinho e respeito, porque nós não somos nada. Eu estava com saúde e quase fui dessa, não sei se para melhor, mas a gente fala que é para melhor, e não esperava que o Covid iria atingir tanto como atingiu, mas Deus quis que a gente ficasse aqui e tem um propósito para a vida de cada um, e eu tenho certeza que tem um propósito maior para a minha vida, mas eu peço a cada um para ter cuidado e valorizo muito mais hoje os amigos, a família, o trabalho, valorizo a vida, porque o Covid quase levou, e infelizmente levou vida de milhares. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Você também pode se informar sobre o Legislativo Capixaba pelo portal da Casa e pelas mídias sociais. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado na programação da TV Assembleia, agora mais perto de você, no canal 3.2.